A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao canal Palavra de Sabedoria. Nós já estamos criando o hábito de meditar a Palavra de Deus juntos, isso é muito bom. É preciso que a gente reserve sempre um momento no nosso dia a dia para estar em contato com as mensagens de Jesus, os ensinamentos do Evangelho. Nos fazem crescer e nos ajudam nessa caminhada cristã pela vida. Se você já é inscrito no canal, ative o sininho das notificações. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora mesmo e compartilhe. Compartilhe porque muitas pessoas poderão se unir a nós aqui também. Se você tem algum comentário a fazer sobre essas reflexões também, fique à vontade. Tudo isso aumenta a relevância do canal e faz com que ele seja muito mais divulgado pelas plataformas. Hoje nós vamos meditar juntos a palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 8, versículos de 5 a 14. Pegue aí a sua Bíblia, vamos ler juntos. Romanos, capítulo 8, versículos de 5 a 14, e ali está escrito assim: Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui Espírito de Cristo, esse não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus dos mortos também dará a vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne para que vivamos segundo a carne. De fato, se vivermos segundo a carne, se viveis segundo a carne, haveis de morrer. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis, pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essas são, para nós, palavras do Senhor. E essa mensagem de hoje é valiosa. Esse nosso corpo físico é apenas uma morada temporária para um período que nós estamos aqui nessa terra. E essa morada tem seus apetites e paixões. E se não nos cuidarmos, nós somos arrastados por essas inclinações da nossa natureza humana. Jesus veio definitivamente para nos chamar a orientar toda a nossa existência nessa terra, não para satisfazer apetites carnais, mas para aspirar e empenhar a nossa vida toda na busca incessante pelas coisas que são do Espírito. São Paulo explica nessa leitura algo que deve estar bem claro para todos nós. O nosso corpo, ao longo dos anos, ele vai se deteriorando, todo mundo sabe disso, e está destinado à corrupção e à morte. Esse é o fim do nosso corpo humano. Mas o nosso espírito precisa ser orientado durante a vida para aspirar e desejar
intensamente a vida eterna e a paz, como está escrito aí na mensagem de São Paulo. E para ficar mais claro, para nós conseguirmos entender melhor, São Paulo afirma que os desejos da nossa carne mortal são hostis a Deus e procuram não se submeter a Ele. Agora, observe na nossa sociedade humana e até mesmo em muitas instituições que conhecemos por aí, essa mesma tendência que acontece com o ser humano de rebeldia contra Deus e contra os seus ensinamentos. Veja a violência e a imoralidade que constantemente são exibidas nos filmes, no cinema, e até mesmo a promiscuidade, os apelos carnais do nosso carnaval e também das novelas que assistimos na TV, a ilicitude e a corrupção na vida política do país, a desonestidade em muitos negócios, o desprezo à vida e a iniquidade que graça solta por todos os lados. Meu irmão, são sintomas inequívocos das escolhas erradas da nossa sociedade e resultado das tendências de uma civilização cada vez mais distante dos planos de amor e salvação que Deus estabeleceu para todos nós. Porque, se particular ou coletivamente nos deixamos levar pelos apelos do nosso corpo mortal, não vamos agradar a Deus. É o que São Paulo está enfatizando nessa leitura, nessa reflexão de hoje. Veja ainda a maravilhosa explicação que ele nos dá. Se o Espírito Santo realmente habita em nós, obtemos a graça de viver não para agradar aos apetites da carne do nosso corpo. E esse é o grande milagre que Jesus alcançou para nós quando morreu na cruz. Se Cristo está em nós pelo Espírito Santo, o nosso corpo está morto para o pecado juntamente com Jesus. Mas o nosso espírito vive pela graça divina e nos conduz no sentido de buscar e aspirar uma vida de amor, de pureza e de autêntica santidade. Portanto, não somos mais devedores da carne para vivermos segundo ela. E aqui vem a cereja do bolo. Escute só. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também vos dará a vida aos vossos corpos mortais. Pense, meu irmão, que pela constância nesse caminho de renúncia ao pecado para viver em Cristo, isso nos dá a segurança de que o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dos mortos, também vai nos dar a vida eterna com Ele. Definitivamente, eu não consigo entender alguém que possa desejar menos do que isso ou contentar-se com viver uma vida dirigida ao bel prazer pelo pecado, sabendo que no final vai ter como recompensa a morte eterna. Seria um péssimo negócio, uma escolha absolutamente equivocada, viver os prazeres de uma vida carnal para ser prisioneiro eternamente da corrupção e da morte. Eu termino com a frase contundente de São Paulo, que não poderia ser mais esclarecedora. Se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis, pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, vamos fazer a nossa oração. Jesus, as propostas do mundo Senhor parecem ser sedutoras e às vezes nós nos apegamos a essas coisas,
mas os riscos de nos abandonarmos aos apetites da carne e às suas más tendências são devastadores, Senhor. A humanidade tem sido enganada desde sempre pelas ciladas do maligno, que promete prazeres, conquistas e satisfação sem fim, se nos abandonarmos aos caprichos do maligno, como aconteceu quando o mesmo maligno tentou Jesus no deserto. Vos tentou, Senhor, no deserto. Mas nós queremos invocar, Senhor, os vossos santos anjos para superar todos os assédios do mal sobre as nossas vidas. Queremos também, Senhor, romper todas as cadeias e renunciar ao cativeiro do pecado em nossa existência, para uma vida de confiança na vossa divina promessa. Nos colocamos, Senhor, debaixo da vossa graça, para viver uma vida de busca constante das coisas que são do Espírito, na oração, na leitura das Escrituras, na frequência às celebrações e no esforço constante pela nossa conversão pessoal e uma vida de mortificação de todas as obras da carne, como diz as vossas sagradas Escrituras. Acreditamos e confiamos corajosamente nas vossas promessas, Senhor, e esperamos alegremente a conquista de uma vida na vossa divina glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.